Então vamos ler a palavra do Senhor de pés, Atos, capítulo número 23, versículo de número 11. Vamos ler do primeiro versículo até o versículo de número 11. Atos, capítulo 23, do versículo 1 até o versículo de número 11. Todos achamos? Amém? Eu vou fazer a leitura, os irmãos acompanhem. Eu vou ler para nós sermos mais rápidos, para ganharmos tempo. E pondo Paulo os olhos no conselho, disse: varões e irmãos, até o dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda boa consciência. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam junto dele que o ferissem na boca. Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá, parede branqueada. Tu estás aqui assentado para julgar-me conforme a lei, e contra a lei me mandas ferir. Ou melhor, tu estás aqui assentado para julgar-me conforme a lei, e contra a lei me mandas ferir? E os que ali estavam disseram: injurias o sumo sacerdote de Deus? E Paulo disse: não sabia, irmãos, que era o sumo sacerdote, porque está escrito: não dirás mal do príncipe do teu povo. E Paulo, sabendo que uma parte era de saduceus e outra de fariseus, clamou no conselho: varões e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu. No tocante à esperança e ressurreição dos mortos, sou julgado. E havendo dito isto, houve dissensão entre os fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu. Porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, mas os fariseus reconhecem uma e outra coisa. E originou-se um grande clamor, e levantando-se os escribas da parte dos fariseus, contendiam, dizendo: nenhum mal achamos neste homem, e se algum espírito ou anjo lhe falou, não resistamos a Deus. E, havendo grande dissensão, o tribuno, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, mandou descer a soldadesca para que o tirassem do meio deles e o levassem para a fortaleza. E na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, disse: Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifique também em Roma. Amém? Os irmãos podem tomar os vossos assentos nesta noite. Glória a Deus. Amados irmãos, eu quero nesta noite salientar o versículo de número 11 que nós lemos alguns versículos do contexto desse versículo, que é o versículo básico. Eu quero tomar nesta noite para nós comentarmos, porém eu quero me deter especialmente no versículo de número 11, que é o versículo que está aí no Data Show, aonde Paulo recebe um encorajamento da parte de Deus para ele prosseguir na sua caminhada, para ele prosseguir no exercício da sua carreira, no exercício do seu combate. O apóstolo Paulo, desde quando ele foi chamado pelo Senhor Jesus Cristo, desde o encontro que ele teve com o Senhor Jesus, lá no caminho de Damasco, quando ele se deslocava ali para Damasco, para procurar cristãos que ali estivessem, que professassem a fé no Senhor Jesus Cristo, para os prenderem e os levarem até Jerusalém. E nós vamos ver que o apóstolo Paulo participou da morte de muitos cristãos, inclusive de Estevão, não é isso? Estevão foi um que o apóstolo Paulo, antes de ser apóstolo, ele assistiu, inclusive segurava até as roupas, não é isso, de Estevão, e estava ali consentindo na morte de Estevão. Então, quando Deus tem um encontro, quando Jesus tem um encontro com Saulo, ele começa a mudar, começa a ser transformado, e nessa transformação o Senhor falou que ele seria usado, ele seria um vaso escolhido para pregar o evangelho, para
proclamar as boas novas de salvação aos gentios, e ele veria o quanto ele deveria padecer por causa do nome do Senhor Jesus. Aquele que estava perseguindo o Senhor Jesus Cristo, aquele que estava participando da prisão e da morte de muitos que professavam a fé no Senhor Jesus Cristo, agora, a partir do encontro com o Senhor Jesus, ali no caminho para Damasco, o Senhor diz para ele: agora você não será mais perseguidor, agora você será perseguido. E o apóstolo Paulo, ele diz que ele não sabia o que o esperava em todas as cidades que ele passava. A única coisa que o Espírito Santo falava com ele é que lhe esperavam prisões, não é isso? Sofrimentos. E todo lugar praticamente que ele chegava era perseguição, era prisão, era sofrimento, só que ele tinha a presença de Deus na sua vida e estava ali a cumprir o seu ministério. Porém, chegou um determinado momento da sua vida em que o apóstolo Paulo, ele se encontra em Jerusalém, embora alguns discípulos e até profetas tivessem alertado o apóstolo Paulo para que ele não fosse a Jerusalém, mesmo assim ele disse: não, eu não tenho a minha vida por preciosa, eu tenho que cumprir a carreira que me foi proposta. Se vão me ligar, se vão me prender, eu estou aqui realmente para anunciar o evangelho. E ele vai para Jerusalém. Inclusive, quando ele vai para Jerusalém, ele também vai para suprir a necessidade dos pobres que estavam em Jerusalém. E ele angaria mantimentos, angaria haveres, não é isso? E eu creio que até finanças também, para suprir a necessidade dos pobres, da igreja pobre que estava passando por dificuldades ali em Jerusalém. E é nesse momento em que ele está em Jerusalém, com esse objetivo de ajudar e de até ensinar também ali alguns discípulos, nesse momento em que ele está ali para ajudar as pessoas, para pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo, a gente vai ver que se levantam contra ele várias pessoas, inclusive judeus, fariseus, pessoas que conheciam a lei, que tinham conhecimento a respeito da letra da lei, não é isso? Que eram tradicionais, que conheciam a tradição, o Torá. Essas pessoas se levantam contra eles, fariseus, saduceus, que eram seitas da época, mas eram pessoas que eram tidas como referência espiritualmente. E essas pessoas se levantam contra ele a ponto de querer matá-lo, a ponto de querer despedaçá-lo, a ponto de querer arruinar com ele, mesmo sendo ele fariseu, não é isso? E agora ele se vê numa situação em que, se porventura ele não fosse tirado do meio dessas pessoas e colocado na fortaleza, ou levasse ali para a prisão, ele seria morto, seria esquartejado por aquelas pessoas por causa do nome do Senhor Jesus Cristo. E então ele é preso ali naquela masmorra fria, de mau cheiro, sem nada ter feito, sem crime algum ele ter cometido. Ele é preso e fica ali por causa do nome do Senhor Jesus Cristo. Nós não vemos Paulo como uma pessoa desanimada, nós não vemos Paulo como uma pessoa que vivia dominado pela tristeza. A gente não vê o apóstolo Paulo uma pessoa que vivia dominado pela depressão, mas nesse momento nós vamos ver o apóstolo Paulo precisando de algo a mais, precisando de encorajamento para que pudesse prosseguir na sua caminhada. E é nessa hora, é nesse momento tão difícil, dentro de uma prisão, dentro de uma masmorra, talvez triste, talvez frustrado, porque esperava que até mesmo os judeus, os fariseus, os saduceus, de repente parassem pelo menos para ouvir, e ele tivesse sucesso, lograsse êxito na pregação que ele estava fazendo, que eles entendessem que ele estava ali para ajudar, para auxiliar, para socorrer os necessitados. Mas nós vamos ver que acontece totalmente o contrário. Não sabemos como Paulo estava ali naquela prisão, mas uma coisa era certa: Paulo estava precisando de encorajamento para prosseguir na sua caminhada.
De repente Paulo estava ali pensando o seguinte: eu creio que tem acabado, eu creio que eu não vou chegar até Roma, embora o Espírito Santo já disse para mim que importasse que eu passasse por Jerusalém e depois eu chegasse até Roma e depois chegasse até a Espanha. Mas quando ele vê a situação, se defronta com aquele quadro, eu creio que passou pela cabeça do apóstolo Paulo que seria o seu fim. Quando ele se vê dentro daquela prisão, eu creio que as forças do apóstolo Paulo, elas começaram a se esvair. Eu creio que a tristeza começou a tentar ocupar o coração do apóstolo Paulo. Mas é nesse momento de dor, de tristeza, é nesse momento em que não tinha nenhum irmão por perto, era nesse momento em que Lucas não estava por perto, em que Barnabé não estava por perto, nesse momento tão solitário, dentro de uma masmorra, que ele ouve o sussurro da voz do Senhor Jesus Cristo, e ele se põe ao lado dele e diz para ele: Paulo, tem ânimo, Paulo, te encoraja, Paulo, te motiva, Paulo, porque assim como você testificou de mim em Jerusalém, importa também que você testifique em Roma. Irmãos amados, não existe maior fonte de encorajamento na nossa vida, para a gente não parar, para a gente não chutar o balde, para a gente não desistir, do que a presença do Senhor Jesus Cristo ao nosso lado. Nós vemos que o Senhor Jesus Cristo, ele se põe ao lado dele. Esse pôr ao lado aqui, no grego, ele quer dizer se pôr sobre, cobrir, como a galinha ela cobre os seus pintinhos quando ela percebe o perigo, ela protege, não é? Glória a Deus, e os pintinhos ficam ali debaixo das suas asas, tranquilos, despreocupados com o que está lá fora, porque eles estão o quê? Protegidos. E o Senhor Jesus Cristo, nesse momento que o apóstolo Paulo está passando, ele viu que Paulo precisava, acima de qualquer coisa, da sua presença ao seu lado. Então Jesus vem, aquele mesmo Jesus que ele viu lá no caminho de Damasco, dizendo para ele: Saulo, 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 por que tu me persegues, Paulo? Aleluia, por que tu estás me perseguindo? Aquele mesmo Jesus que falou com ele, agora aparece para ele lá dentro daquela masmorra e se põe ao lado dele, cobre ele, aleluia. Eu creio que até abraça ele e diz: Paulo, tem ânimo, te motiva, Paulo, eu estou aqui do teu lado. Glória a Deus. Amados irmãos, a maior fonte de encorajamento que a gente pode ter na nossa caminhada é a presença do Senhor Jesus Cristo ao nosso lado. Não existe fonte melhor para nos encorajar quando a gente percebe que o Senhor Jesus está conosco, que Ele está presente ao nosso lado. Nós podemos estar no lugar que for, passando pela luta que for, enfrentando o problema que for, mas quando a gente percebe a presença de Jesus do lado, aleluia, glória a Deus, a gente sente vitorioso, a gente sente que vai dar, a gente sente que a gente vai transpor, a gente sente que a gente vai mais adiante, a gente sente que a gente não vai perder a batalha. A presença de Jesus na nossa vida é fonte de encorajamento. Glória a Deus. O apóstolo Paulo, ele não era uma pessoa desanimada, mas quando Jesus aparece para ele e diz: Paulo, tem bom ânimo, é que Paulo precisava de um ânimo maior naquele momento. Paulo precisava de uma motivação maior naquele momento. Eu me lembro quando Moisés morreu, o libertador de Israel, o grande legislador, o grande profeta de Israel, que tirou o povo de Israel do Egito. E em um determinado momento, nós vemos que Moisés, ele morre. E Deus chama Josué e diz para ele: você vai ocupar o lugar de Moisés. Agora, você não só vai ficar indo lá na tenda,
Agora você não só vai ficar guerreando, agora você não vai ser só capitão do exército. Não, agora você vai liderar todo esse povo e vai fazer eles herdar a terra prometida. Você vai colocar eles lá dentro. Meu Deus, mas eu era auxiliar. Agora, Senhor, Josué sempre foi uma pessoa animada, sempre estava à frente da batalha, mas chegou um determinado momento da sua vida que Deus teve que chegar para ele e diz: esforça e tem bom ânimo. Porque se isso não acontecesse, Josué não aceitaria tão grande desafio, tão grande missão. Deus precisou falar com ele: Josué, esforça-te, motiva-te, tem bom ânimo, porque eu estou contigo. Oh, irmão, quando Deus fala que está conosco e manda eu ter ânimo, aí a cabeça se ergue, aí a gente fica poderoso, aí a gente fica, aleluia, cheio de fé, cheio de graça. Glória a Deus. Não existe maior fonte de encorajamento do que a presença de Deus na nossa vida. Quando Deus disse para Moisés, em um determinado momento da caminhada de Israel, de tanta ira que o povo provocou a Deus, o Senhor falou: Moisés, eu não vou mais à frente desse povo não, esse povo é muito rebelde. Se você quiser, vou destruir esse povo e vou fazer de você uma nação, um grande povo, mas esse povo é muito rebelde, eu não vou na frente desse povo não. Eu vou enviar um anjo para ir na frente desse povo. Aí Moisés falou com Deus: Deus, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Aí Deus diz para ele: tá bom, Moisés, a minha presença vai contigo para te fazer descansar. Oh, maravilha! A presença de Deus, irmãos, é fonte de encorajamento para a nossa vida. Está sentindo a presença de Deus aí? Está sentindo? Meu irmão, então você vai vencer, você vai transpor, você vai passar por mais essa em nome de Jesus. Não importa. Com a presença de Deus, a gente salta muralhas. Com a presença de Deus, a gente passa por fornalha. Com a presença de Deus, a gente vence o invencível, a gente transpõe o intransponível, a gente passa de cabeça erguida. Eu estou precisando de encorajamento, você está precisando de encorajamento, e a maior fonte de encorajamento para a gente prosseguir é a presença de Deus na nossa vida. Tem presença de Deus? Então nós vamos chegar até lá em nome de Jesus. Aleluia. A segunda fonte de encorajamento que eu vejo aqui é a providência de Deus. Deus disse o seguinte, Jesus disse, aparece para ele e diz o seguinte: Paulo, não temas, tem ânimo, ou melhor, tem ânimo, porque do mesmo jeito que você testificou aqui, você vai testificar em Roma. Mas e para isso acontecer? O homem dentro da prisão, as pessoas estavam lá fora, num tumulto, planejando a morte de Paulo, e disseram, mais de 40 judeus disseram o seguinte: a gente vai até jejuar, e a gente não vai comer enquanto a gente não matar Paulo. E Paulo lá dentro da prisão. Mas sabe o que Deus fez? Deus preparou tudo aquilo que estava sendo maquinado contra Paulo, de acabar com a vida de Paulo. Deus revelou, aparece o sobrinho de Paulo, não é isso? E de repente se fala a respeito daquele plano que estava sendo mancomunado ali contra Paulo, e de repente pegam-se 200 soldados e pegam Paulo e transportam Paulo, tiram Paulo, e quando pensa que não, os judeus querendo matar Paulo, cadê Paulo? Paulo já tinha saído, Deus da providência fez ele sair dali, colocou ele em Roma, e lá em Roma ele pregou o evangelho. Glória a Deus. O que Deus fez? Deus providenciou a saída de Paulo. Meu irmão, o mesmo Deus que diz que você vai chegar, o mesmo Deus que te fez promessa, é o mesmo Deus que vai fazer com que você alcance a promessa, porque Ele é o Deus é o Deus da providência. Então eu quero te encorajar nesta noite, dizendo que o teu Deus
é o Deus que provê todas as coisas. Não importa. Você tem promessa de Deus? Paulo tinha a promessa de chegar até Roma e pregar o Evangelho. Paulo tinha a promessa de pregar aos gentios, de almas se renderem aos pés do Senhor através do seu ministério. Paulo tinha esta promessa, e Deus confirmou esta promessa. Da mesma forma que você pregou aqui em Jerusalém, vai pregar lá também. Ué, mas eu estou preso, então um montão de gente querendo me matar, a situação está difícil, olha como eu estou aqui, não consigo nem sair, não sei se duro até amanhã, mas o Senhor disse que você vai fazer, que você vai chegar. Meu irmão, fique tranquilo, que o mesmo Deus que fez a promessa é o mesmo Jeová Jiré, que provê todas as coisas. E quando Deus promete, meu irmão, você pode ter certeza que vai se cumprir. A provisão vem dele, pode ficar tranquilo. Então, em primeiro lugar, se Deus está contigo, meu irmão, te encoraja. Se Ele está do teu lado, tem proteção, tem ajuda, tem força, tem graça. Se Deus está contigo, tem providência, porque Ele é o Deus da providência. E a terceira fonte de encorajamento é que Deus tem planos. A gente, às vezes, na vida, a gente trabalha sem ter proteção, tem ajuda, tem força, tem graça. Se Deus está contigo, tem providência, porque Ele é o Deus da providência. E a terceira fonte de encorajamento é que Deus tem planos. A gente, às vezes, na vida, a gente trabalha sem ter proteção, tem ajuda, tem força, tem graça. Se Deus está contigo, tem providência, porque Ele é o Deus da providência. E a terceira fonte de encorajamento é que Deus tem planos. A gente, às vezes, na vida, a gente trabalha sem ter proteção, tem ajuda, tem força, tem graça. Se Deus está contigo, tem providência, porque Ele é o Deus da providência. E a terceira fonte de encorajamento é que Deus tem planos. Quando você cochila, Deus trabalha. No silêncio, Deus trabalha. No barulho, Deus trabalha. O nosso Deus está sempre trabalhando. O nosso Deus é um Deus de plano. Ninguém pega Deus de surpresa. Às vezes a gente, quando faz plano, a gente faz o plano A, faz o plano B e às vezes até o C. Porque se não der certo o A, se não der certo o A, já está preparado para o B. Mas em último caso, se o B também não der certo, tem lá o C. Agora Deus não tem plano B nem plano C, Deus só tem um plano, Ele realiza o plano que Ele planejou. Jó capítulo 42, versículo 2, nos diz o seguinte: bem sei que tudo tu podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Deus planejou, Deus realizou, irmãos. Você serve um Deus, eu sirvo um Deus que planeja, um Deus que tem planos. Por que, pastor, que o senhor está falando isso? É para te encorajar, irmão. Deus está presente, Deus provê e Deus tem planos. E se Deus tem plano, meu irmão, não existe plano que Deus não realize. Até o diabo está dentro dos planos de Deus e trabalha para os planos de Deus se realizar. Tudo serve a Deus. No caso de Jó, o diabo estava crente, estava destruindo a vida de Jó, acabando. Mas estava sendo um instrumento para Deus abençoar mais ainda a vida de Jó. Deus tem planos. Jó reconheceu isso no final. Oh, meu Deus, eu falei de coisas que eram maravilhosíssimas demais para mim, eu não entendia. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te enxergam, meus olhos te veem. Por isso eu me abomino, eu me arrependo, eu não sei de nada.
Oh Deus, agora eu cheguei à conclusão que o Senhor pode todas as coisas, que tudo isso que aconteceu está dentro dos teus planos, e os teus planos não podem ser frustrados. Oh meu irmão, se isso serve de encorajamento para você nesta noite, adore o Senhor. Ah, mas está difícil, eu estou passando uma luta, nunca passei por isso, não sei. Deus está do teu lado, Ele está te abraçando nesta noite, te colocando debaixo das suas asas e dizendo para você: tem ânimo, te motiva, não acabou, não parou. Tem caminhada ainda, tem obra, tem ministério, tem coisa para fazer, tem coisa para realizar, tem milagre para acontecer, tem almas para ganhar, tem combate para combater. Mas Senhor, como que pode? Como que eu vou fazer isso? Jeová Jiré vai fazer. Jeová Jiré vai dar os recursos. Jeová Jiré vai entrar na frente. Moisés, porque tu clamas a mim, Moisés? Oh, o mar vermelho está aí, Faraó está atrás. Olha quantas pessoas, não dá para subir as montanhas. Moisés, diga ao povo de Israel que marche. Senhor, marchar para onde, Senhor? Marchar para onde? É mar na frente. Diga ao povo de Israel que... Irmãos, o que é que tu tem na mão? Uma varinha. Essa varinha é para, às vezes, puxar a ovelha. Essa varinha é, às vezes, para eu me apoiar um pouquinho, porque eu estou ficando meio velhinho. O que é que tu tem na mão, Moisés? Uma vara. Então estende essa vara para o mar, toca no mar, aleluia. Quem vai abrir o mar é Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É o Deus da providência. Aquilo que você não pode fazer, Deus vai fazer. O recurso que você não tem, Deus tem. A porta que não se abre, Ele tem poder para abrir, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Isso te encoraja, isso deve servir de encorajamento para você. E em terceiro lugar, Deus tem planos. Mas Senhor, o negócio está feio lá fora. Senhor, estão se levantando contra mim. Senhor, eu estou de mãos atadas. Deus, estou sem forças. Mas se Deus disse que você vai, você já foi. Glória a Deus. Se Deus disse que a vitória é tua, ela é tua. Você pode estar no calabouço, você pode estar lá no fundo. As pessoas podem até chegar para você e dizer que não tem jeito. Ih, já era, acabou. Isso aí não sai mais nada não. Aleluia. Mas Deus tem planos. Do mesmo jeito que Deus tinha planos na vida de Paulo, Deus tem plano na tua vida, na minha vida e na nossa vida. Te encoraja nesta noite. Ele está ao teu lado, Ele vai prover todas as coisas. Te encoraja nesta noite. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Deus tem planos para cada um de nós que aqui está nesta noite. Te encoraja, meu irmão. Te encoraja. Levanta a tua cabeça. Não olha para as iniquidades que estão se multiplicando. Não olha para as pessoas que estão se desanimando. Não olha para as pessoas que estão se desviando. Não olha para os levantes. Não olha para isso. Olha para aquele que está do teu lado dizendo: não temas. Levanta a cabeça. Renova o ânimo. Renova as forças. Você vai mais adiante. Aleluia. Bendito e adorado seja o nome do Senhor para sempre. Amém, irmãos? Receba esta palavra nesta noite. Deus nos trouxe aqui para nos encorajar, para nos animar. Aleluia, glória a Deus. Você pode estar passando pelo que for, mas a Bíblia diz que na noite seguinte, aleluia, fique tranquilo que nessa noite seguinte, aleluia, Jesus vai se apresentar para você. Quem sabe essa noite seguinte é essa noite agora, essa noite que você está aqui. Deus de repente está se apresentando para você aqui, que chegou aqui meio desanimado, meio preocupado com as dívidas, com os problemas, com a vida espiritual, com o casamento, com o emprego, com a enfermidade.
tarde, você chegou aqui, aleluia, e Deus mandou o anjo, na noite seguinte, lá de quarta-feira, vai lá na Vila Industrial, vai lá animar o meu povo e dizer para eles que eu estou presente, glória a Deus, que eu vou prover todas as coisas e que meus planos não podem ser frustrados. Deus está aqui nesta noite, seja animado em nome do Senhor Jesus Cristo. Receba graça, receba força, receba a unção do Espírito Santo na tua vida para você continuar a sua caminhada. Glória a Jesus, aleluia, amém, irmãos? Glória a Jesus, que Deus nos abençoe nesta noite, em nome de Jesus.